Esta conferência será gravada agora. Boa noite a todos. Vamos dar sequência a mais um Money Anatomy. Hoje com a ilustre presença de Jean Peter, que vai falar um pouquinho sobre abdômen agudo, as bases anatômicas da imaginologia do abdômen agudo. Em seguida eu vou falar sobre lesões traumáticas do tornozelo, as bases anatômicas também. Então, Jean, está contigo a palavra. Obrigado mais uma vez pela tua contribuição, pela tua participação no nosso grupo, tá? Valeu. Obrigado, professor. Só para compartilhar a tela aqui, o programa diz que eu preciso resetar o programa. Então, vou sair e entrar em um segundo aqui, tá? Ok. Retornei aqui. Consegue ver minha tela? Perfeito. Conseguimos sim. Beleza. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Jean-Peter Perissé, eu sou acadêmico do 8º período da Faculdade de Medicina da UF. Acho que algumas pessoas já devem me conhecer por algumas outras palestras. O tema de hoje, eu vou falar um pouco sobre anatomia aplicada ao abdômen agudo. É um tema muito interessante, muito vasto, que a gente vê muito comumente na emergência. Mas sendo uma apresentação de 20, 30 minutos, eu vou tentar falar um pouco mais da base anatômica e da parte geral do abdômen agudo e sugerir já depois para o professor Cavazós, sugiro agora para o professor Rodrigo, caso tenhamos uma outra oportunidade para falar em outras palestras sobre temas específicos de abdômen agudo, da classificação que eu vou falar mais para frente. Então, basicamente, o que nós temos nessa apresentação da anatomia aplicada ao abdômen agudo, eu vou falar um pouco da introdução do processo, da divisão da grande tríade do abdômen agudo, história, exame físico e exame complementar, né, que no caso que eu vou falar do exame de imagem, e da classificação do abdômen agudo, tá? Bom, antes de iniciar, eu queria falar um pouco da definição do abdômen agudo. O que é o abdômen agudo? Então, o Sabiston, que é um livro de cirurgia mais utilizado na universidade, na UF, ele fala que são sinais e sintomas de dor e sensibilidade abdominal, uma manifestação clínica que, em geral, requer terapia cirúrgica de emergência. Então, é um livro de cirurgia, então puxa um pouco para a sardinha da cirurgia, falando que requer terapia cirúrgica de emergência na maioria das vezes, mas não é tão comum assim. Basicamente, o que a gente tem? Então, uma manifestação de dor abdominal súbita. E nós temos essa sensibilidade abdominal, mas perceba que ele não fala que a origem da dor é abdominal. Então, para complementar um pouco essa definição com o Ciba Collection, que é um livro com ilustrações muito boas do tema, ele fala que é uma dor que persiste por algumas horas. Então, o abdômen agudo, pelo próprio nome dele, diz que a dor ela não é crônica. Se eu tenho um paciente com dor de meses, eu não posso classificar isso como um abdômen agudo, tá? Então, está associado a um aumento da sensibilidade abdominal ou outra evidência inflamatória. Percebam que, mais uma vez, ele não fala que é uma dor de origem abdominal, como vamos ver mais para frente aqui esse conceito. Então, basicamente, quando a gente fala abdômen agudo, a primeira coisa que tem que vir na nossa cabeça é a dor. Então, nós temos a dor abdominal sendo o clássico do abdômen agudo. Eu vou até ligar aqui minha seta para apresentar aqui as coisas. Bom, e se a gente vê as etiologias do abdômen agudo, nós vemos que ela tem das etiologias mais variadas, tá? Podemos incluir aqui o trato gastrointestinal superior, médio e inferior, falando aqui pâncreas, sistema reprodutor feminino, e nessa imagem a gente só foca dessa região abdominal e pélvica, sendo que também há de etiologias torácicas e dentre outras, tá? Outra divisão de etiologia que nós devemos nos ater são as etiologias intraabdominais e extraabdominais. Mas não é abdômen agudo? A dor é no abdômen, mas não necessariamente a origem é nela. Então, se a gente vai parar para ver na próxima imagem, a gente vai ver isso com mais clareza. E, mais uma vez, nós temos outra divisão que é a cirúrgica e não cirúrgica. Isso é importante porque nós precisamos ter em mente principais hipóteses diagnósticas do paciente para sabermos se nós indicaremos a internação cirúrgica, ou seja, vamos botar o paciente na mesa para operar, ou não.
E a gente pode ver aqui que existem diversas etiologias. Essa imagem aqui foi tirada do livro de emergências clínicas da USP. E vemos aqui as não cirúrgicas, tem muitas outras, tá? E isso é muito importante porque se a gente submete um paciente à cirurgia que tenha uma etiologia não cirúrgica, nós também submetemos eles a vários riscos que a cirurgia está associada, né? Ao risco de recuperação pós-cirúrgica, a própria anestesia geral, né? Então, nós damos um prognóstico pior para esse paciente, que é chamada lapa branca, né? Quando a cirurgia é abdominal. Então, quando a gente fala da tríade do abdômen agudo, nós devemos pensar principalmente nesses 3 tópicos principais, que é história, exame físico e exames complementares. Perceba que a imagem não ficou distorcida. Eu botei realmente 2 círculos maiores e um menor. Por quê? A história e o exame físico sempre são soberanos no abdômen agudo do que exames complementares. É o próprio nome, são exames complementares. Tá? Então, mas nessa apresentação nós vamos nos basear principalmente no exame físico e uma parte de exames complementares. Por quê? Os exames complementares, eles são principalmente exames de imagem e exames laboratoriais. Eu não vou falar nada de exames laboratoriais, vamos focar um pouco no exame de imagem nessa apresentação, tá? Para começar de história, por que eu não vou falar de história? A história do abdômen agudo, ela é tão soberana que existe um livro muito famoso só para história. Esse livro foi escrito por Sir Zachary Cope, que é um médico inglês do século XIX. Esse livro foi publicado em 1921, a primeira edição, e ele é um livro de mais de 300 páginas só sobre história para o abdômen agudo. Então, é muito importante a gente ter em mente essas histórias. Então, isso é um tema de uma outra palestra. Mas, para falar um pouco da história, o paciente ele vai apresentar principalmente esses sinais e sintomas. Dor abdominal, náusea e vômito, trânsito intestinal, que principalmente é obstrução, febre, sintomas urinários e associado ao ciclo menstrual. Nessa apresentação, nós vamos nos ater na dor abdominal. Dentro dessa dor abdominal, a gente pode dividir essa dor em 10 tópicos diferentes, de tão específico que é. De acordo com esses tópicos, eles vão nos levar para certas patologias diferentes. Nesse caso, a gente vai focar nesses 4 tópicos iniciais, que é a localização, onde essa dor se encontra, a irradiação, se ela se irradia para algum lugar, a qualidade da dor, se ela é em pontada, se ela é em aperto, se ela é em queimação, e a intensidade de 0 a 10 da dor. Tudo isso nos indica para patologias específicas e patologias essas que têm conduta diferente. Eu posso ter essa dor específica que me indica para patologia X, que a abordagem cirúrgica é o padrão ouro para resolvê-la. Mas se indica para a patologia Y, a conduta é conservadora, eu não opero. E eu preciso saber essas características fundamentais para ter uma hipótese diagnóstica em mente e chegar a essa conduta. Então, a primeira parte aqui anatômica que a gente precisa saber no abdômen agudo é a divisão da parede abdominal. Vamos iniciar nessa aqui em 9 quadrantes. Nós temos essas 4 linhas famosas, né? Essas 2 linhas verticais que são prolongamentos das linhas hemiclaviculares, direita e esquerda, e essas 2 horizontais, tá? Essa horizontal superior, que basicamente ela passa inferiormente pelo gradil costal, ela está até um pouco mais elevada, ela costuma passar inferiormente aqui pela 10ª costela. E essa horizontal inferior, que ela costuma passar pela crista ilíaca, que está até na espinha ilíaca anterosuperior, mas ela basicamente passa por essa região, dividindo a parede abdominal em 9 regiões diferentes. 9 regiões essas que cada uma tem sua própria nomenclatura e pode indicar para patologias específicas. Então, pensando aqui, ó, começando em 1 e 3, nós temos os hipocôndrios direito e esquerdo. 4 e 6, nós temos os flancos direito e esquerdo. 7 e 9, nós temos as fossas ilíacas direita e esquerda. E essa área central aqui, que nós temos o epigastro em 2, o mesogastro, região umbilical, em 5, e o hipogastro em 8. Lembrando que epi, esse radical, é para acima. Então, lembra, em cima. É o 2, epigastro. 8, hipo, é abaixo, hipogastro. Tá? E também temos a divisão abdominal em 4 quadrantes. Por que a gente usa essas 2 divisões? Porque no exame físico, quando vamos palpar, analisar esse abdômen, é mais fácil a gente dividir ele em 4. Tá? Então, essa divisão nossa
acaba sendo uma linha vertical, mediana, e uma linha horizontal passando pelo plano perpendicular, é essa vertical, passando pelo plano umbilical. Então, nós temos isso, a divisão em 4 quadrantes: superior direito, superior esquerdo, inferior direito, inferior esquerdo. E, assim como tem a divisão das patologias dos 9 quadrantes, nós temos a divisão em patologias desses 4 quadrantes. Percebam que nessa referência aqui, que nós temos patologias específicas mais comuns de cada quadrante. Então, por exemplo, se um paciente apresenta dor, principalmente nesse quadrante superior direito, eu vou pensar mais em colecistite, que é a inflamação da vesícula biliar, do que uma apendicite. Isso sugere que não pode ser uma apendicite? Não pode, mas eu primeiro preciso pensar numa colecistite, eu preciso avaliar como se fosse uma colecistite, para depois descartá-la e pensar em outras possibilidades. O diagnóstico médico sempre leva em conta hipóteses diagnósticas mais valorosas, mais importantes e menos importantes a partir do momento que eu descarto essas primárias, tá? Então, agora que a gente já sabe dividir a parede abdominal, vamos falar sobre os tipos da dor. O Sabiston, ele fala principalmente desses 3 tipos: a dor visceral, a dor somática e a dor referida. A dor visceral é uma dor difusa, ela é de difícil localização. O paciente, ele chega na sala de sutura, na sala do pronto atendimento, e fala: doutor, não sei onde essa dor, ela é na barriga toda. E por que ela não é tão específica assim? Ela é proveniente de fibras aferentes viscerais não mielinizadas. Tá? E elas são estimuladas pelo estiramento, distensão ou contração excessiva da musculatura lisa. Ou seja, são alterações da musculatura desses órgãos, né, dessas vísceras, que por estiramento, distensão, contração, vai estimular essas fibras aferentes, que vai me levar a sentir dor. Mas é uma dor difusa, eu não sei exatamente onde é essa dor. E outra coisa muito interessante que o Sabiston diz é que, apesar dela ser difusa, a dor visceral ela tende a se associar com a origem embriológica do órgão. Então, lembra que a gente falou numa outra palestra que a gente pode dividir, até o professor Babinski também falou, que a gente pode dividir o intestino, né, primitivo em intestino anterior, médio e posterior. E de acordo com essa origem embriológica, eu tenho uma tendência maior de, por exemplo, intestino médio, a dor visceral é mais comum na região do epigastro. O intestino anterior, mais na região do epigastro. Já o intestino médio é mais comum no mesogastro. E o intestino posterior no hipogastro. Então, lembre-se, o trato gastrointestinal, até a segunda porção do duodeno, que é o intestino anterior, nós temos aqui uma dor mais comum no epigastro. Já dessa segunda porção até o terço distal do cólon transverso, nós temos essa dor no mesogastro. Já desse terço distal do cólon transverso até a região anal, essa dor visceral vai ser mais comum na região do hipogastro. Essa primeira dor é a dor visceral. Agora nós vamos falar da dor somática. A dor somática, ela se associa à inervação da parede parietal do peritônio, perietônio parietal. Ela é uma dor pontual, ou seja, enquanto o paciente da visceral não sabe onde é a dor, na dor somática o paciente fala: doutor, a dor é aqui, exatamente num ponto, é aqui essa dor. Por quê? Porque a inervação é somática e ela tem a ver a irritação do peritônio parietal. Por isso, essa dor ela tem maior indicação de gravidade. Então, por exemplo, num abdômen agudo inflamatório, pense numa apendicite. A primeira coisa que a apendicite vai ter vai ser a inflamação do apêndice, ou seja, vai ser uma distensão da musculatura luísa do apêndice, então vou sentir uma dor difusa na região do mesogastro, porque é intestino médio a origem do apêndice. Mas à medida que ele inflama, aumenta a região de inflamação, eu acabo inflamando a parede peritoneal, eu irrito essa parede peritoneal, iniciando então o processo de dor somática. Iniciando o processo de dor somática, o paciente vai saber exatamente onde é essa dor. E isso é muito importante para o exame físico, como vamos ver posteriormente. Finalmente, nós temos a dor referida, que é um pouco mais difícil de entender, mas ela é muito importante no abdômen agudo. Então, a dor referida ela é basicamente a sensação de dor em um local diferente da origem. Como assim? Eu tenho uma dor num lugar, eu tenho a origem da dor num lugar, mas, na verdade, eu estou sentindo ela em outro lugar. E a justificativa dela é a convergência de impulsos dolorosos viscerais e somáticos para neurônios nociceptivos comuns localizados no cono dorsal da medula espinhal. Vamos tentar entender isso de um jeito melhor.
a gente tem aqui uma imagem, a gente tem aqui ó, os neurônios aferentes viscerais e aqui o neurônio aferente somático. Percebam que eles se unem aqui nessa raiz, né? E eles se encontram aqui no corno posterior. Então, basicamente, o que acontece? A representatividade talâmica da dor, ou seja, o que eu sinto da dor somática é muito mais forte, é muito mais representativo do que a dor visceral. E na dor referida, o que acontece é os dois se misturam. Então, acaba que eu acho que uma dor que, na verdade, é visceral, ela é somática. Eu sinto dor num lugar, achando que, caraca, aqui está doendo, só que, na verdade, vem de outro lugar. Vamos tentar entender melhor nesse exemplo aqui. Um abscesso subfrênico é uma coleção de pus, né, uma coleção exudativa na região subfrênica, onde está apontado aqui pela seta vermelha. E se a gente ver, esse abscesso ele estimula as fibras viscerais aferentes do nervo frênico. Mas se a gente lembrar a origem das raízes do nervo frênico, são C3, C4 e C5. Quais nervos somáticos tem nessas raízes? Nós temos os nervos supraclaviculares, né? Os nervos supraclaviculares, supraclaviculares anteriores, médios e posteriores, que nervam essa região cervical. Então, basicamente, um estímulo aferente aqui, subfrênico, acaba estimulando o frênico, que acaba confundindo aqui nesses cornos dorsais de C3, C4 e C5, e acaba fazendo eu sentir dor nessa região cervical. Percebam aqui nessa imagem aqui ilustrativa, que nós temos em roxo aqui a dor referida de lung, que é pulmão, e diaphragma, que é diafragma. Então, nós temos a dor representativa, a dor referida do diafragma nessa região cervical. Aqui, finalmente, essa imagem representa as três dores unidas. Basicamente, essa imagem é muito comum nos capítulos de abdômen agudo, para a gente saber as principais etiologias. Eles misturam as três principais dores de acordo com cada etiologia aqui, em cada cor específica. Acabando essa parte de dor, a gente vai falar um pouco de exame físico. O exame físico abdominal ele é sempre dividido nessas quatro partes. Inspeção, que é a visualização do abdômen, algumas alterações. A ausculta, com o estetoscópio, eu vou escutar os ruídos. A percussão da parede abdominal e a palpação. Lembrando que essa ordem é muito importante de ser seguida, tá? Porque ela apresenta melhor sensibilidade do que caso eu faça a palpação antes da ausculta. E nessa apresentação a gente vai falar mais da palpação em si. A palpação ela costuma ser dividida em superficial e profunda. Então, basicamente, eu busco coisas diferentes, então eu estimulo menos a parede superficialmente para ver a resposta do paciente, ver o estado da parede abdominal, para depois eu fazer a palpação profunda, para eu ver os reflexos de dor do paciente, a sensibilidade dele e tentar palpar alguma anomalia intraabdominal, podendo ser uma região inflamatória, sempre focando em sinais flogísticos e algumas estruturas, como principalmente em abdômenes agudos inflamatórios, que nós temos chamado plastrão, que é quando o aumento ele encobre a região inflamatória, inflamada, né? Durante a palpação, a gente tem que sempre se ater ao lugar que o paciente está se queixando mais de dor, para sempre palpar essa região por último. Por quê? A partir do momento que nós palpamos primeiro nessa região acometida, o paciente vai ter medo de eu palpar o resto da barriga dele, porque ele não quer sentir aquela dor de novo. Então, isso acaba atrapalhando o meu exame físico. Então, durante a palpação abdominal, nós precisamos sempre iniciar no quadrante contrário do que está com dor, avaliar todos os quadrantes que ele se queixa menos de dor, para no final avaliar o que ele se queixa mais de dor, para não precisar palpar aquela região mais de uma vez. E dentro desse contexto de exame físico, nós temos a descompressão dolorosa. Lembre-se que eu falei da dor somática, que tem a ver com a inflamação da parede do peritônio. Basicamente, a partir do momento que essa parede irritada, essa parede inflamada, ela se distende, eu movo ela, o paciente acaba sentindo mais dor. Então, a descompressão dolorosa, basicamente, é eu distrair o paciente, eu conversar com ele enquanto estou afundando a mão nessa região inflamada, né? Estou pressionando essa região inflamada, ele não vai se queixar tanto de dor, a princípio, porque eu estou pressionando lentamente. Então, a distensão ela é lenta dessa parede peritoneal. Mas a partir do momento que eu solto essa mão, eu puxo essa mão, eu
faço uma rápida descompressão dessa parede, mudando a morfologia dela de forma abrupta, e isso estimula essas fibras somáticas caso haja uma peritonite no paciente. Então, basicamente, se ele tiver peritonite, que é a inflamação da parede parietal, ele vai se queixar de dor quando eu faço essa descompressão dolorosa, quando eu faço essa descompressão no exame físico. Finalmente, para a gente falar um pouco de exame de imagem, eu vou reforçar um pouco o conteúdo da formação de cavidades na parede abdominal. Tá? A gente precisa lembrar do peritônio parietal, do peritônio visceral e de suas modificações, seus dobramentos dentro da cavidade, sendo eles mesos, sendo eles omentos e sendo eles ligamentos, para formar algumas cavidades específicas, tá? Então, a gente precisa se ater muito a essa imagem aqui. A gente observa alguns recessos, sendo ele aqui o subrefrênico, direito e esquerdo, as goteiras paracólicas. Eu vou falar de cada um principalmente, mas a gente sempre vai observar essas regiões como regiões passíveis de acúmulo de líquido. E num abdômen agudo, o acúmulo de líquido representa uma anormalidade. Por exemplo, se eu tenho um trauma, se eu tenho um abdômen agudo hemorrágico, eu vou ter sangue nessas cavidades. E a presença de sangue nessas cavidades pode me orientar para algumas patologias e a maioria delas com conduta cirúrgica. Então, eu saber esse recesso é muito importante. Então, vamos dar uma olhada, vamos dar uma lembrada nesses recessos. Nós temos aqui o excesso subfrênico direito, né, que é entre o fígado e o diafragma, ele se estende aqui para o anterior. Nós temos aqui o recesso subhepático, nós temos o recesso hepatorrenal ou de Morrison, e eles são muito importantes no exame de imagem. Nós temos a bolsa omental ou a transcavidade dos epíplons, aqui bem ilustrada nessa imagem. Lembrando da imagem dos abscessos hepáticos que eu mostrei, que eles se fixam justamente nessas áreas pelo acúmulo do exudato. Nós temos outras cavidades, como o recesso gastroesplênico, nós temos o recesso espleno-renal, ou seja, gastroesplênico entre o estômago e o spleen, né, que é baço, e espleno-renal entre o spleen, que é baço, e o rim esquerdo. Devemos lembrar também das goteiras paracólicas, que são as regiões de drenagem do abdômen, né, laterais ao cólon ascendente e descendente. E, finalmente, esses recessos pélvicos, muito importantes. No homem, nós temos o recesso retovesical, que é chamado de recesso de Denonvelier, que são os recessos de fundo de saco. E na mulher, nós temos aqui o de Douglas, que é o reto uterino, e nós temos aqui o vésico uterino ou útero vesical. Tá? Lembrando de todos esses recessos como locais de possível acúmulo de líquido. Tá? Eu vou falar um pouco mais dessa importância. Mas agora que a gente sabe esses recessos, a gente precisa saber sempre na drenagem de líquido deles. Então, por exemplo, se eu tenho um sangramento aqui, se eu tenho acúmulo de líquido nessa região aqui, do espaço de Morrison, ele pode muito bem drenar pela goteira paracólica direita para aqueles recessos pélvicos que eu falei. Então, eu preciso saber, de acordo com a posição do paciente, onde pode estar o líquido na hora de eu examinar. Muitas vezes eu preciso examinar ele com rapidez, porque o paciente exige uma conduta urgente. Então, a gente aqui pode observar pela imagem que, de acordo com a posição do paciente, nós temos alguns recessos mais específicos. A gente observa aqui o paciente em supino decúbito dorsal, que os recessos mais comuns de acúmulo são esses recessos pélvicos, como falado, o hepatorrenal de Morrison e o subfrênico direito. E agora, inclinado ou em pé, é mais comum que todo esse líquido drene para a região pélvica. Finalmente, a gente vai falar um pouco dos exames de imagem. No abdômen agudo, nós temos 3 principais exames de imagem. Nós temos a radiografia na rotina de abdômen agudo, nós temos a tomografia computadorizada e nós temos a ultrassonografia. Tá? Eu não vou falar da ressonância magnética porque ela é dificilmente utilizada no contexto de abdômen agudo. Eu também poderia falar um pouco do eletrocardiograma, mas eu acabei não me atendo muito a ele. Bom, para iniciar a radiografia, a gente precisa saber o conceito dela. O que a radiografia mede, assim como a tomografia computadorizada? Ela é um exame de imagem que identifica a densidade das estruturas. Basicamente, então nós temos a radiação ionizante penetrando o nosso corpo
E de acordo com a densidade de cada estrutura, nós vamos ver uma imagem diferente nessa placa. Sendo as estruturas mais radiotransparentes, as menos densas. Então, o ar, que é menos denso de todos, ele vai ser preto, porque o raio ionizante passa direto por ele. Então, nós temos uma gradação chamada de escala de Hounsfield, essa gradação de densidade, né? De ar, gordura, água, osso e depois metal. Então, o ar é o mais preto, é o mais radiotransparente, e o metal é o mais branco, é o mais radioopaco, tá? Então, a gente vê aqui nessa imagem que nós temos aqui ar em gradação, gordura, água e metal. Ou seja, no ar, o raio ionizante passa todo e no metal ele não passa, tá? Então, é uma chapa branca que eu tenho. Se passa tudo, eu vou queimar tudo e vou ficar preto. Se não passa nada, eu não vou queimar e ela vai ficar branca. Então, na rotina de abdômen agudo, nós temos 3 principais exames. Esse quarto aqui é opcional. Essa é a rotina de abdômen agudo, muito utilizada. Então, nós vamos acabar tirando um raio-x de tórax, em pé, em PA. PA é a orientação do raio. O raio vai de posterior do nosso dorso para o nosso ventre, posterior anterior. Nós vamos tirar um de abdômen em pé, ostostase, e um de abdômen em decúbito dorsal, tá? Por que é importante a gente tirar 2 de abdômen, um em pé e outro deitado? Porque a gente tem que lembra do acúmulo de líquidos. O próprio acúmulo de líquido dentro da alça vai nos mostrar achados diferentes, como eu vou mostrar aqui agora. Então, aqui a gente tem aqui a rotina de abdômen agudo. Lembrando sempre de pedir de tórax, por quê? Porque no tórax eu posso ver, no raio-x de tórax eu vejo bem o abdômen superior, e lembrando o conceito de abdômen agudo, que nem tudo que é abdômen agudo tem origem abdominal. Muitos deles têm origem torácica, então eu preciso também ver o tórax. E aqui no abdômen, como a gente pode ver, ó, nós temos 2 radiografias, sendo essa primeira deitado e essa segunda em pé. Como é que eu sei isso? Eu vejo aqui que tem essas estruturas arredondadas que são as alças, tá? Eu não vou nem me ater se é jejum, se é ilho, se é cólon, são alças. Mas nessas alças da segunda imagem, a gente vê que esses círculos são cortados. Por quê? Isso são chamados sinais hidroaéreos, nível hidroaéreo. O que é isso? Nós temos um contraste, porque nós temos acúmulo de líquido dentro dessa alça, de forma que essa região inferior, o raio penetra menos. E nessa região superior tem mais ar, então ele penetra mais. Então a gente consegue ver que isso é um sinal de obstrução. Então, eu só vejo isso porque o paciente está em ortostase, ele está em pé. Quando ele está deitado, eu não tenho esses níveis. Então, por isso que eu peço essas 2 incidências diferentes. O segundo é a tomografia computadorizada. Os conceitos dela, a base, é muito semelhante à radiografia, mas eu tenho uma reconstrução, eu tenho diversas incidências diferentes que vão reconstruir uma imagem axial. Vamos, num termos mais generalizados, a gente lembra como se o corpo humano estivesse deitado, como o professor André Aceta fala, como se nós fôssemos um pão plus vita. Nós estamos vendo um pão integral cortado em diversas fatias, com os mesmos princípios da radiografia. Nós vemos aqui que nós temos a vértebra, que é uma estrutura mais densa, ela está mais branca. E aqui nós temos a gordura abdominal, que ela é mais escura, porque ela é menos densa. O que é importante da gente saber da tomografia? Como a pessoa está deitada, essa parte aqui é direita, essa aqui é esquerda, aqui é anterior e aqui é posterior. E é como se a pessoa estivesse deitada com os pés para o meu rosto, ou seja, quanto mais para baixo, quanto mais para mim, mais inferior, e quanto mais em direção à tela, mais superior. Eu estou falando dos conceitos mais básicos porque eu não vou me ater em nenhuma patologia específica. Mas lembrando que a tomografia computadorizada ela pode ser muitas vezes reconstruída em outros planos. A gente viu o axial anteriormente, que é o mais comum, mas aqui a gente está vendo um plano coronal, uma reconstrução com as mesmas propriedades. Do que é mais denso fica mais branco, o que é menos denso fica mais escuro. E agora, para finalizar, eu vou falar um pouco da ultrassonografia. A ultrassonografia, eu não vou me ater na especificidade dela, porque ela é um exame bem mais específico, mas ela se atém na propagação de ondas
dessas ondas ultrassonográficas pelo corpo e as alterações que elas sofrem à medida que passam por certos tecidos. Então, a onda ela sai do probe, ela passa por alguns tecidos, ela reflete e volta, e esse probe ele capta essas ondas. E baseado na velocidade, no tempo que ela demora para passar e nas deformações que ela sofre, eu tenho a formação de imagens. Eu não vou me ater a isso. Por que eu estou falando da ultrassonografia? Porque eu estou falando dela nesse contexto aqui, que é muito comum no trauma, mas em outros abdômen agudos também, que nós temos essas janelas. Aqui a gente tem 4 lugares para ver, principalmente na ultrassonografia. Tendo o quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, essa janela cardíaca e essa janela pélvica. Isso parece o quê? Isso parece exatamente aqueles locais recessos anatômicos que eu falei. Então, basicamente, o que a gente tem a gente usa muito o ultrassom para observar os recessos que eu mostrei anteriormente, para a gente ver se tem alguma alteração neles, se tem líquido acumulado, se não tem líquido acumulado. E isso é muito importante para a minha conduta. Poxa, mas se eu tenho um exame radiográfico, que é muito mais fácil de ver, a tomografia é muito mais fácil de ver, por que eu uso ultrassom? O ultrassom, ele não tem raio ionizante, né? Então ele provoca menos risco para o paciente. E esses exames, o exame de tomografia computadorizada, pelo menos, ele está muito associado a pacientes em estabilidade hemodinâmica. Então, se o paciente está sangrando, se eu tenho, por exemplo, uma ruptura de um vaso nobre, uma ruptura de mesentérica superior, uma ruptura de um aneurisma aórtico, eu não posso levar ele para tomografia, porque ele pode chocar, ele pode morrer enquanto estiver fazendo o exame. Já o FAST, até por ser FAST, né, apesar de ser de um acrônimo, ele é muito mais rápido porque eu tenho esse exame à beira-leito. Então, eu vou ver esse acúmulo de líquido e eu vou indicar a cirurgia na hora. Então, vejam bem aqui, eu não vou nem me aprofundar muito aqui, mas a gente consegue identificar o fígado e o rim. E lembra do recesso entre eles, hepato-renal, que é o recesso de Morrison. Essa estrutura preta aqui, anecoica, que é o termo que se utiliza, não é comum. Ela representa líquido na região. Então, num contexto de trauma, eu posso considerar isso, num contexto de trauma hepático, como lesão hepática. Então, isso já pode me indicar cirurgia. Já isso aqui é uma janela pélvica. A gente vê aqui em branco o útero, aqui estaria o reto, e aqui nós temos um recesso, que é o recesso de Douglas, né? Que é o recesso reto uterino. E esse preto é líquido, líquido livre na região. Não é comum ter líquido livre na região. Então, isso, eu saber que existe esse recesso, saber qual recesso e como ele é alterado, já me ajuda a indicar uma conduta conservadora ou uma conduta mais cirúrgica. E agora, para finalizar, eu vou falar um pouco da classificação. Nós podemos ver nessa bela imagem do Netter Collection, né, que é o antigo CIBA, que as origens do abdômen agudo elas são mais variáveis possíveis, tá? E ainda tem uma outra imagem, vejam bem, que a gente vai além da região abdominal, nós vamos para fraturas ósseas, nós vamos até para picadas de aranhas viúvas negras. Então, a gente vê que a classificação acaba ficando muito difícil. Então, o que a gente acaba aprendendo na cirurgia do 7º período é que o abdômen agudo ele pode ser dividido nesses 5 principais temas, sendo eles inflamatório, que se dá pela inflamação da víscera, perfurativo, que é mais comumente uma perfuração do trato gastrointestinal, é uma perfuração de estômago, uma perfuração de intestino, de jejum, de ilho, que acaba levando para o extravasamento, ou seja, eu rompo a integridade do órgão e leva a extravasamento de conteúdo fecal, de ácido gástrico para a cavidade abdominal. Isso provoca uma peritonite muito marcante. O paciente do abdômen agudo perfurativo ele tem uma dor muito maior do que muitos outros, do que o inflamatório, por exemplo. Já o obstrutivo ele se associa a uma obstrução mecânica, na maioria das vezes, do trato gastrointestinal. Então, nós vamos ter sinais específicos, o paciente vai estar empastado, nós temos alguns sinais mais achados, mais encontrados. Nós temos o abdômen agudo vascular, que ele é muito comum em processos isquêmicos, tá? Dos órgãos intraabdominais. Então, eu posso citar a isquemia mesentérica, que é um exemplo muito comum. E, finalmente, o hemorrágico, que é o extravasamento de sangue na região da cavidade. Tá? Um comum é a gravidez tubária rota, a ruptura de aneurisma de aorta. Então,
Eu não vou me ater muito a isso, até porque a apresentação era para ser de 20 a 30 minutos. Eu posso até falar rapidamente do inflamatório, mas eu não vou me ater às outras classificações, tá? O inflamatório, ele é o mais comum e tem aquela dor abdominal com piora progressiva. Por quê? Porque é mais comum eu iniciar com uma dor visceral, uma dor difusa, mas à medida que eu aumento essa dor, eu vou acabar inflamando a parede, o peritônio parietal uma hora, que vai iniciar o processo de dor somática, que é uma dor mais marcante, uma dor que faz o paciente ficar em posturas específicas, tá? Então, aqui, só citando um exemplo, apendicite, nós temos a obstrução com apendicolito, que é essa estrutura que é fecaloide calcificada no ósteo do apêndice secal. Então, a gente acaba obstruindo e esse conteúdo que estava dentro do apêndice, ele acaba fermentando com as bactérias da região. Nós temos um processo inflamatório, nós temos um processo isquêmico, depois um processo infeccioso, e essa inflamação ela vai progredindo caso não reparada, tá? Então, aqui a gente só observa uma peça do apêndice secal inflamado, perceba a hiperemia, ele está bem espessado, as paredes, tá? Lembrando que o apêndice ele pode ocupar várias regiões da cavidade abdominal, mas a origem dele é sempre essa região posteromedial aqui do ilho, do seco, na união das três tênias. Nós temos a tênia livre, a tênia posterolateral e a tênia posteromedial, se unindo aqui na base do apêndice. E essa região é muito importante para aquele exame da descompressão dolorosa. Aqui eu falo um pouquinho da dor do apêndice, que inicia com a dor difusa. Por que na região mesogástrica? Lembrando que o apêndice tem origem no intestino médio, né? Então é mesogástrico. E depois, com essa progressão para a dor somática, ele acaba inflamando a parede do peritônio parietal e acaba nessa dor mais pontual. No exame físico da apendicite, a gente consegue observar aquela região posteromedial que eu disse, o famoso ponto de McBurney, tá? Como que a gente sabe onde é esse ponto? Nós desenhamos uma linha imaginária entre a espinha ilíaca antero-superior e o umbigo, e a união do terço lateral com o terço médio é esse ponto. Então, se eu tenho descompressão dolorosa nessa região, eu tenho o epônimo de sinal de Bloomberg, eu tenho a presença do sinal de Bloomberg nesse ponto de McBurney. E para finalizar aqui no exame de imagem, a gente observa que isso aqui é um AP de abdômen decúbito dorsal, o paciente está deitado, parece que não tem nada de diferente, mas a gente pode observar aqui, ó, lembra que eu falei que a obstrução do ósteo do apêndice secal é por um conteúdo fecaloide calcificado? Então, a densidade dele aumenta. Se a densidade dele aumenta, ele fica mais branco e eu consigo identificar isso, o que é sugestivo para apendicite, tá bom? Então, é isso. Eu não vou explicar os próximos, que eu não quero me alongar aqui, só quero falar da parte de bibliografia que eu utilizei, que eu peguei imagens bem legais. Então, essa parte de dor, eu me baseei no livro Porto de Semiologia Médica, que ele descreve a dor de uma forma bem clara. Os conceitos cirúrgicos eu utilizei do Tratado de Cirurgia Sabiston, que é muito utilizado na nossa universidade, e essas imagens eu usei do CIBA Collection. Só uma menção honrosa à aula do professor André Seta, que eu retirei dela essa classificação do abdômen agudo, tá? Do abdômen agudo, nessas 5 principais classificações, auxiliam a gente em pensar nessas hipóteses diagnósticas. Beleza, Jean? Parabéns. Grande aula aí. Bom, não sei. Vamos ver se tem dúvidas. A gente pode tirar no final, professor. Pelo menos é o que tem feito, mas caso o senhor preferir tirar a dúvida agora, tranquilo. Grande, Ian. Parabéns aí, viu? Bela aula. Bela palestra. Obrigado, professor. Bom, vamos lá então. Vou dar sequência aqui para mim. Vou compartilhar minha tela aqui. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia aplicada às lesões do tornozelo, tá? Vou falar um pouquinho sobre os ligamentos que envolvem, os traumas principais na articulação do tornozelo. Vamos lá.
Bom, então, só para a gente definir o que é tornozelo, né? Tornozelo é um complexo articular. Na verdade, ele vem do termo torno, né? É uma alusão aí ao formato do tornozelo, que abraça o talos, como se fosse um torno, prendendo ali o talos na sua pinça, que a gente chama também de pinça maleolar, ou mortalha do tornozelo, tá? Então, esses termos são muito usados também para essa junção entre a tíbia, o talos e a fíbula, né? Que compreende a articulação do tornozelo. Na verdade, o tornozelo ele compreende algumas articulações, né? O talos é um elemento chave e central dessa articulação. A sua articulação com a tíbia e com o maléolo, né? Maléolo, que vem do termo malleus, martelo, né? Martelo pequeno. E o maléolo medial e o maléolo lateral, né? Nas duas laterais é medial aqui. E a tíbia distal na articulação superior. Uma articulação, essa articulação entre a pinça maleolar e o talos a gente classifica como uma articulação de tipo gíngrimo, né? É uma articulação que tem aí um eixo de movimentos, então é uma articulação uniaxial. E também inclui na articulação tornozelo, então, uma relação indireta com a articulação subtalar, né? Vista em medida que, quando alguns movimentos são executados no tornozelo, você tem movimentos obrigatórios na articulação subtalar ou talo-calcaneana. Então, o que a gente quer entender aqui? Que as articulações pudesse numerar cada articulação que participa, direto ou indiretamente, do movimento tornozelo, eu numeraria a articulação tibiotalar, essas aqui, e essa é a principal articulação envolvida no tornozelo, fibulatalar, entre o maléolo lateral, o maléolo fibular e o talos, indiretamente a articulação talo-calcaneana, porque alguns ligamentos que saem do maléolo aqui, olha, e que ligam ao talos, também têm ligações com o calcâneo. E, de outra maneira, também alguns movimentos e alguns movimentos que são executados por tendões que relacionam ao movimento do tornozelo acabam movimentando em conjunto a articulação subtalar. Então, é quase indistinguível, em termos de movimento, a articulação subtalar da articulação tibiotársca ou tibiotalar e fibulotalar. A articulação também importante é a articulação da sindesmose tibiofibular. Tá? Lembrar que a sindesmose tibiofibular é uma articulação fibrosa, daí o nome sindesmose, né? E ela também tem uma junção superior, a cabeça da fíbula se articulando com a tíbia. Então, as duas articulações, a tibiofibular proximal e a tibiofibular distal, participam do tornozelo. Então, quando a gente vê, o tornozelo é um complexo, como está aqui no slide, um complexo articular, e que inclui a articulação tibiotalar ou tibiotársica, fibulotalar, subtalar, tibiofibular proximal e tibiofibular distal. Tudo isso aí está envolvido nesse complexo articular. Basicamente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre lesões do tornozelo, lesões dos maléolos, né? Quando a gente fala das lesões nessa superfície de carga da tíbia, a gente chama de fraturas do pilão tibial, né? Essa do pilão, temos analogia ao pilão, né? Como o soquete, né? A parte que se apoia sobre o talos. Então a gente vai falar sobre as lesões maleolares, as lesões ligamentares aqui e as lesões de sindesmose, que a gente vai falar um pouquinho mais. Lembrar que a articulação do tornozelo ela é uma articulação uniaxial, mas o seu eixo obedece uma orientação da tíbia e a fíbula. A fíbula é um pouco mais posterolateral, então o sentido do movimento é um sentido inclinado, como está essa dobradiça nessa figura. Isso obriga ao movimento de dorsiflexão a ser um movimento que inclui a eversão e a flexão plantar a ser um movimento que inclui a inversão do pé, né, do tornozelo. Tá? Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre alguns itens importantes. O que compõe a sindesmose tibiofibular, essa articulação ligamentar aqui, e até onde ela é ligamentar e qual é a participação de membrana sinovial nesse espaço. Vamos falar sobre os ligamentos do complexo lateral. Vamos falar sobre o complexo medial, que a gente vai chamar de ligamento deltoide, né? E vamos falar sobre a anatomia aí dos maléolos. Esse é um exercício muito importante. Hoje a gente vive uma situação em que a gente tenta recriar esse movimento, um movimento complexo de uma pinça que tem um eixo inclinado, e a gente tenta recriar isso em movimentos articulares, como a gente vê em prótese de tornozelo, né, como está nesse filmezinho aí, olha, com um movimento que a gente tenta recriar o movimento de uma articulação tipo gíngrimo uniaxial, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre sindesmose inicialmente. A gente vai falar sobre um pouquinho mais aprofundado sobre sindesmose. O que compõe essa sindesmose? A sindesmose é uma articulação do tipo fibrosa, né? E ela é composta de alguns itens, alguns ligamentos.
Primeiro que a gente vai entender, acho que toda sinesmose começa com essa membrana, chamada membrana interóssea, tá? É uma membrana que une a tíbia à fíbula, né? Então mantém a ligação entre os ossos da perna. Mas na sua parte mais distal, esse complexo ligamentar ele intensifica, ele fica mais resistente, vamos botar assim, tá? Então a gente tem aqui o primeiro ligamento que a gente vai descrever é o ligamento tíbio-fibular antero-inferior, tá? Então olha só, a gente está pensando no seguinte: eu tenho duas articulações tibiofibulares, uma proximal e outra distal, né? Então a gente está falando dos ligamentos inferiores, dos distais. Então vou ter aqui a parte anterior dele é formada por três bandazinhas aqui, olha. Uma banda proximal mais fina, uma banda que a gente chama de banda primária e uma banda distal ou acessória que a gente chama de ligamento de Bassett, tá? Então esses três elementos formam o ligamento tibiofibular antero-inferior ou tibiofibular anterior da sinesmose distal, ok? Da articulação distal. Bom, ele tem, na verdade, dois acidentes importantes que a gente marca sempre. O primeiro acidente que a gente vai lembrar aqui, olha, é um acidente que a gente chama de tubérculo de Tillot-Chapie, né? Esse tubérculo de Tillot-Chapie é um tubérculo que fixa essa sinesmose aqui na tíbia. E eu tenho aqui do outro lado aqui, olha, um outro tubérculozinho na fíbula distal, que chama tubérculo de Wagstaff, né? Onde eu tenho ali a inserção dessa banda mais importante, que é a banda primária da sinesmose anterior tibiofibular, ok? Muito bem. Rebatendo aqui esse espaço, aqui só para eu não mostrar aqui nessa fotinha, que a gente vê as bandas, aqui é o ligamento de Bassett, né, que a gente vê aqui embaixo, o primário e aqui o proximal acessório, tá? Bom, quando a gente abre essa pinça malleolar, a gente tira a sinesmose anterior, o que a gente vê é que a membrana interóssea que unia a tíbia e a fíbula na parte proximal, na parte proximal, ela também espessa nessa região, onde eu tenho um ligamento interósseo tibiofibular. Esse ligamento interósseo tibiofibular é uma das partes da sinesmose também. Ele é extremamente forte, né? E ele vai unir aí a tíbia e a fíbula no espaço das faces articulares entre a tíbia e a fíbula distais, tá? Aqui a gente vê a projeção dos ligamentos, os dois acessórios, proximal e distal, né, o Bassett, e aqui o primário, ok? E é isso. O tubérculo aqui, então, o tubérculo de Tillot-Chapie. Esse aqui é o tubérculo de Wagstaff, né, que marca a inserção do ligamento primário. Bom, olhando um pouquinho agora posterior, o que eu vou encontrar aqui? Atrás eu tenho um ligamento importante, que é a sinesmose posterior. Essa sinesmose posterior, ela vai ter a sua fixação na fíbula e na tíbia posterior. E nessa posição aqui, ela se insere num tubérculo chamado tubérculo de Volkmann. Tá? E essa região toda aqui, onde eu tenho inserção dessa sinesmose posterior, eu vou chamar essa proeminência óssea de maléolo posterior, tá? Que é um conceito que a gente não trabalha muito em anatomia, mas ele é fundamental, a gente vai ver daqui a pouquinho, na interpretação de alguns achados patológicos traumáticos do tornozelo, tá? Então, quando a gente fala em fratura trimaleolar, por exemplo, é um conceito importante de instabilidade. Eu tenho a fratura do maléolo lateral, do maléolo medial e do maléolo posterior, por uma avulsão, um arrancamento provocado por essa sinesmose posterior, ou por impacto do talo sobre a tíbia, tá? Deixa eu falar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, em termos de anatomia ligamentar, eu vou continuar falando, eu já falou sobre sinesmose, em cima, né? A gente vai falar agora sobre o complexo lateral e o complexo medial. Muito bem, o complexo lateral é muito simples. Ele tem dois ligamentos que unem a fíbula ao talo fibular posterior e talo fibular anterior, e um ligamento que une aqui, olha, a fíbula ao calcâneo, que eu vou chamar de ligamento fíbulo-calcâneo, tá? Então, esses três ligamentos eles vão unir a fíbula aos ossos do tarso, dois ao talos e um ao calcâneo, e eles vão, primeiro, impedir, no caso dos fibulotalares, translação do talo sobre o tornozelo no sentido anteroposterior, tá? Então, quando eu tenho lesão desses ligamentos, eu passo a ter algum grau de instabilidade no sentido anteroposterior, como se eu puxasse o talos e abrisse uma gaveta, que é o que a gente chama o talos abrindo uma gaveta para trás, eu chamo de gaveta posterior, significa aí a falência do fíbulo-talar posterior, ou a gaveta anterior, que significa a falência do fíbulo-talar anterior. E o fíbulo-calcâneo, na verdade, ele impede
um mecanismo, um movimento que seria um movimento de adução do pé, se esse movimento fosse permitido. Como esse movimento não existe adução do pé, adução do tornozelo, desculpa, o movimento, na verdade, a gente vai chamar de movimento em varo, tá? Movimento em varo ou estresse em varo, que é um movimento no qual eu forço uma deformidade, que a gente chama de varo, que é um movimento onde eu aumento a concavidade ali de uma articulação, como um joelho varo, por exemplo, tá? Aqui na imagem seguinte, a gente vai mostrar, então, o ligamento medial, que eu vou chamar de deltoide. Eu vou especificar um pouquinho mais do deltoide aqui. O deltoide é formado por duas partes, uma parte superficial, uma parte profunda. Eu vou mostrar aqui um pouquinho, né? Então, aqui a gente dá para ver bem a anatomia óssea e a inserção do ligamento deltoide e a complexidade dele. Vamos tentar entender aqui alguns pontos importantes. Primeiro, a parte profunda do ligamento deltoide, ela é formada aqui pelo ligamento tibio-talar anterior e tibio-talar posterior, tá? Então, esses dois ligamentos que estão aqui, ó, origem aqui, inserção aqui, são as partes que eu vou chamar de parte profunda do nosso ligamento deltoide, tá? O ligamento deltoide, então, ele vai ter outras partes superficiais. Uma parte superficial, ela vai estar aqui, olha, anterior, é o chamado tíbio navicular, e vem para cá, olha, em direção navicular, tá? E a outra parte eu vou chamar de tíbio calcâneo, que essa parte estaria aqui, olha, em cima, que vem em direção ao calcâneo aqui embaixo, tá? Então essa parte seria a parte superficial, o tíbio calcâneo, profundo aqui é o tíbio talar posterior, e o tíbio navicular para cá, um pouquinho mais anterior, superficial ao tíbio talar anterior, ok? Bom, tem um outro ligamento que a gente não descreve muito em anatomia, que é chamado tibio spring, tá? Ele é um ligamento que vem daqui da tíbia, ele é o mais especial de todos, e ele vai em direção a essa região aqui, olha, a região do ligamento em mola, que é um ligamento que vai do sustentáculo do talos até o navicular, e serve como se fosse uma rede aqui, olha, para sustentar a cabeça do talos na sua posição, tá? Esse ligamento é chamado ligamento em mola, o spring ligament, né? E ele vai aqui sustentando a cabeça do talos, e tem uma relação aqui com uma parte do deltoide que vai até ele, isso é um conceito razoavelmente novo, né? Mas a gente já percebeu que alguns pacientes que têm pé plano, pé chato, né? Popularmente pé chato, ou não tem o arco longitudinal medial, ou ele está deprimido, eles possuem, além de uma falência do ligamento de mola, eles possuem também uma falência de parte do deltoide, talvez seja essa parte que liga a esse ligamento em mola vindo da tíbia. Aqui está mostrando, então, a anatomia. Aqui, olha, o tibio spring, que a gente está falando aqui, olha, o ligamento em mola aqui, ó, do sustentáculo de direção navicular, e o tibio spring para cá. É a parte profunda, né, o tibio calcâneo aqui, em cima, né, a parte, desculpa, superficial, perdão, falei errado. Rebatendo a parte superficial, a parte profunda aqui, os dois tíbios talares. Então, aqui a parte superficial toda essa aqui, né, o tibio navicular, o tibio spring, o tibio calcâneo, né, e aqui tem uma parte que aparece do tibio talar posterior. Rebatendo a parte superficial, eu vejo os dois ligamentos profundos aqui, tibio talar anterior e tibio talar posterior. Muito importante que as lesões traumáticas do deltoide, quando elas envolvem o ligamento profundo, a parte profunda, os tibio-talares, elas são geradoras de uma instabilidade grave do tornozelo e que tem que ser tratada cirurgicamente, tem que ser reconstruído esses ligamentos, tá? Bom, aí mostrando a mesma coisa que a gente já começou, né, as partes, né, parte superficial e posterior, aqui o tibio talar posterior aqui, parte superficial, tibio calcâneo, o tibio navicular e aqui o tibio spring que a gente comentou agora há pouco. Então, nessas lesões do tornozelo, o que a gente vai entender aqui? As lesões que a gente comentou agora sobre a parte dos maléolos, a cinesmose e os ligamentos dos complexos lateral e deltoide, elas ocorrem de forma concomitante, tá? O mecanismo de trauma do tornozelo são vários, né? O mais comum é esse que vocês estão vendo, é o mecanismo de trauma em inversão, é o mais comum em tornozelo, mas obviamente eu tenho traumas em eversão, eu tenho traumas em flexão plantar, eu tenho traumas em flexão dorsal também, tá? E sempre o nosso objetivo em termos do diagnóstico diferencial é entender quando eu tenho uma ruptura desse ligamento aqui, quando eu tenho uma ruptura da cinesmose e quando eu tenho aqui a tração aqui, olha, fraturando o maléolo de um lado ou de outro, tá certo? Então, essa é a nossa interpretação sempre. Para isso, a gente tenta entender o mecanismo de lesão, tá? Quando a gente entende o mecanismo de lesão, e essa é uma classificação importante nas lesões de tornozelo,
elas nos trazem uma pista do que pode estar por trás de uma lesão que a gente chama de entorse, uma torção do tornozelo, tá? Essa torção ela pode ficar como simplesmente um entorse, e o entorse em ortopedia, a definição mais certa seria de uma lesão onde eu tenho perda parcial ou temporária do contato articular, né? Quando a articulação sai do lugar e volta. E isso pode ser gerador de lesões ligamentares. Normalmente é a lesão ligamentar que está por trás desse entorse. Ou quando eu tenho esse estresse sobre o ligamento provocando determinadas fraturas. Como, por exemplo, aqui é uma fratura impactada aqui do manelo, o talos virando para cá e fraturando o manelo medial e arrancando aqui, olha, um pedaço do manelo lateral ou lesionando o ligamento aqui, olha, tíbio, fibrotalar anterior, tá certo? Então, olha a interpretação disso. O primeiro evento de uma supinação do pé, uma torção que inversão, supinação e adução, seria impacto do talo sobre o manelo medial, fratura do manelo medial, traço bem verticalizado, e aqui uma avulsão com um arrancamento do manelo lateral ou a lesão, um ou outro, ou a lesão do ligamento nesse nível. Aqui uma outra posição, só que aqui ele vai, da mesma forma, o pé gira para dentro, ele inverte, mas ele roda sobre o eixo, quer dizer, o corpo do paciente, o pé fica parado e o corpo do paciente roda em rotação externa do tornozelo. Nesse momento, o trauma é circunferencial, como é também aqui desse lado. E olha o sentido do trauma nessa setinha aqui. Ó. Então ele começa lesionando aqui a sinesmose anterior, depois ele vai fratura o manelo, leva a sinesmose posterior e vai até a lesão deltoide ou o arrancamento do manelo medial. Percebe o seguinte, essa lesão é uma lesão muito traiçoeira, né? Por quê? Quando o ortopedista, né, ele interpreta essa lesão aqui, e essa lesão ela tem, olha só, lesão 1, lesão da sinesmose. 2, fratura da fíbula. 3, lesão da sinesmose posterior. E 4, lesão deltoide. No raio-x parece só uma lesão de manelo lateral. Então, fazendo, quebrei só o manelo lateral e a fratura da outra pessoa ali foi fratura trimanelar. Tá? A fratura uni ou trimanelar, muitas vezes não é indício de gravidade. Se você não conhece essa lesão e não sabe que ela tem uma lesão completa da sinesmose e uma lesão deltoide, você não entende o potencial de gravidade e de sequela que ela pode trazer para o paciente. Tá? Bom, aqui na coluna da esquerda estão os mecanismos de supinação e adução, né? E na coluna da direita os mecanismos de pronação, que inverte. O pé prona, o pé faz eversão, e aqui eu tenho um arrancamento do manelo medial ou lesão do ligamento, lesão da sinesmose e fratura da fíbula. Ou ainda, aqui com a rotação externa, lesão do manelo medial ou do deltoide, lesão da sinesmose, fratura da fíbula e a fratura do manelo posterior ou lesão da sinesmose posterior. Tá? Então, todas essas lesões têm muito potencial de lesão da sinesmose e potencial de lesão ligamentar, além das fraturas dos 3 manelos, lateral, posterior e medial. Bom, na imaginologia, a gente faz uma avaliação do raio-x em radiografias em anteroposterior, de frente. Outra radiografia eu faço em anteroposterior, mas eu faço com rotação interna de 10 graus ou 15 graus. Por quê? Quando eu faço a rotação interna de 10 ou 15 graus, eu alinho, olha aqui na imagem aqui na minha câmera, aqui, olha, eu alinho a tíbia e a fíbula e eu consigo dissociar os dois. Nessa imagem aqui, que eu chamo de AP verdadeiro, você percebe que tem uma sobreposição da tíbia aqui atrás, olha, tá vendo? Essa sobreposição é exatamente porque a tíbia ela é anteromedial, então ela praticamente ela se sobrepõe à fíbula, tá? Então o que a gente avalia de parâmetro? A fíbula é mais baixa que o manelo medial, então fica essa angulação aqui, se eu traçar uma linha aqui, uma perpendicular, uma linha transversal, né, uma perpendicular ela, e traçar o eixo entre os dois manelos, eu tenho aqui uma angulação de 83 graus aqui nesse lado. Tá? Esse dado normalmente ele é comparativo, se eu tenho dúvida da fíbula ter ascendido, ela ter encurtado, eu tenho que radiografar o lado contralateral. Tá? É uma obrigação fazer isso para você ver se essa relação é real. Outra avaliação, quando eu faço essa imagem, eu avalio a relação. O manelo lateral está inteiro? Tá, beleza. O manelo medial está inteiro? Tá, ok. E a relação entre os dois? Então, eu avalio parâmetros importantes da sinesmose. Que parâmetros são esses? O clear space, que é esse espaço aqui, olha, que eu vejo espaço claro, um espaço que parece que tenta dissociar os dois, né? Um espaço de um intervalo entre os dois, que tem que ser menor do que 5 milímetros. Maior do que isso indica lesão dessa sinesmose. E o overlap, que é essa sobreposição, que tem que ser maior que 1 centímetro aqui, olha. Esses dois parâmetros indicam que houve lesão, quando não estão respeitados, da sinesmose.
Obviamente, também, eu vejo também algumas coisas importantes. Eu vejo aqui a relação do talos também. Ele tem que manter uma linha aqui, olha, de contorno com a tíbia, né, e com os maléolos. E aqui também, olha, da tíbia, da fíbula, né, com o maléolo com o talos. Tá? Então, esse contorno é importante. Aqui, normalmente, tem a gente desenha até um círculozinho aqui, olha, que encaixa certinho, a imagem não vai dar para ver, porque essa imagem está cortando embaixo. Que exatamente mostra essa relação, essa proximidade. Dá para ver aqui um pouquinho, olha. Seria um círculo, eu traçaria aqui, assim, olha, um círculo eu traçaria aqui. Percebe que essa fíbula não está encaixando nesse meu círculo, né? Isso é um indicativo de que essa fíbula acendeu, tá? Se eu traçar o eixo, esse é um jogo de 7 erros, né? Parafuso entrando na cinesmose, a fratura mal fixada, o espaço aqui do deltoide mais aberto que o normal, e assim por diante, né? O maléolo, você vê que aqui, se eu traçar aqui o meu eixo, aqui, olha, está ligeiramente encurtado, tá? Então, com uma cirurgia mal sucedida, né? E é óbvio que alguns são óbvios, né? Aqui você vê que essa lesão é muito grave, uma lesão de cinesmose muito grave, a fratura do maléolo lateral. Então, obviamente, esse tipo de lesão, eu chamo sempre, óbvio que tem muita gravidade, né? Potencial grave de sequelas, grandes sequelas, mas é uma fratura que você tem identificação da lesão. Às vezes é mais difícil quando você não tem identificação dessas lesões. Esse é um caso aí, a fratura unimaléolar, colocar uma plaquinha, na tomografia mostra, olha a lesão da cinesmose, olha a dissociação, olha aqui certinho a fíbula encaixada na cinesmose e olha aqui a dissociação, a fíbula deslocada aqui da tíbia, tá? Essa foi uma cirurgia que a gente fez agora, tem uma semana mais ou menos, né? Eu achei interessante a fotografia, que eu sabia que ia dar essa aula, né? Para mostrar que, olha só, aqui a fíbula, a relação da tíbia, esse AP aqui, olha, é um AP tentando quase ser um AP da mortalha, né? Tá tentando associar, e aqui é com overlap, tá? Aqui o overlap normal, clear space normal, a relação mantida, né? Aqui a bolinha do maléolo lateral que eu falei para vocês, olha, mantendo aqui a altura do maléolo lateral, fratura bem fixada, reduzida anatomicamente, o maléolo medial também fixado anatomicamente. E aqui você é interessante você ver aqui, olha, o traço da fratura abaixo do nível da cinesmose, olha a cinesmose aqui, ó, tá vendo? Mantendo a cinesmose, mantendo a relação da mortalha tibiofibular, tá? Aqui você vê uma outra fratura, olha, uma fratura do maléolo medial, do maléolo lateral, fixada já, e você vê que está a fibra ali, olha, você tem algum movimento, quer dizer, alguma lesão teve ali da cinesmose, né, que carece ou não de fixação, a gente vai avaliar, mas tem movimentação. Mas é óbvio que essa aqui fica muito mais relevante, olha só, e você vê a lesão do deltoide e a lesão da cinesmose completa, tá vendo? E eu tenho, durante o movimento e na radiografia dinâmica, percepção completa dessa lesão da cinesmose que eu tenho que reconstruir. Bom, essa é uma outra lesão, uma lesão grave, tá vendo aqui, olha, só para tentar interpretar isso aqui, olha, é difícil de ver até na imagem, né, porque está muito desmontadão, mas você vê que tem a fíbula aqui, a fratura da fíbula, um pedaço da fíbula de salto aqui do maléolo, o maléolo medial está arrancado aqui, olha, e tem um ossinho aqui atrás, olha, esse aqui é o maléolo posterior, tá vendo? Que também foi avulsionado, o maléolo posterior. Opa, desculpa, doutor. Tá? Então, essa é uma interpretação do faltou aí o pós. Deve estar mais na frente do pós dela. Não, perdão. O fora de ordem, o pós é esse aqui, tá? A reconstrução, o maléolo posterior foi reduzido, né? E a relação está mantida. Ficou fora de ordem, desculpa. Bom, esse é um caso interessante que eu tentei mostrar aqui. É uma criança que a gente fez uma reconstrução, ele nasceu com uma dissociação tibiofibular e uma falta anatômica aqui da cinesmose. O talos fica proeminente dentro aqui no espaço entre a tíbia e a fíbula, tá? Então, só para lembrar desses efeitos aqui anatômicos. Esse aqui é um outro caso interessante para a gente mostrar a lesão do ligamento colateral aqui, da parte lateral do ligamento fíbulo-calcâneo e fíbulo-talar, completa, tá vendo? Então, você vê aqui o talos, quando eu faço a inversão, ele sai completamente da pinça mareolar. Tá vendo? Olha a diferença aqui do espaço entre a tíbia e o talos aqui, e da tíbia e o talos mantido pelo deltoide do outro lado. Tá? E esse é um outro caso também, uma lesão grave do talos, que é um fratura do talos. Esse exame é uma tomografia em reconstrução tridimensional, tá? Em que a gente fez toda a fixação do talos, fixação do maléolo. Na verdade, eu cortei esse maléolo aqui, olha, eu fiz uma osteotomia, um corte no osso para poder chegar até o talos. E ele tinha uma avulsão do trígono de Tillot-Chapier, do tubérculo de Tillot-Chapier. Então, você vê bem aqui, olha, o tubérculo de Tillot-Chapier aqui, olha, nesse espaço, tíbia aqui, olha, o contorno da tíbia que eu estou marcando para vocês. Né? E o parafuso fixando o trígono de Tillot-Chapier. Isso que era representante de uma lesão de cinesmose que eu tinha que fixar para estabilizar o tornozelo dele.
E é isso. O objetivo foi a gente mostrar alguma coisa das lesões ligamentares do tornozelo, não quis alongar muito, né? Mas só para a gente ver, acho que aonde a coisa chega em termos de avaliação ligamentar, a importância de entender o mecanismo de lesão, né? Entender entender a doença, né? Não simplesmente imaginar na radiografia ou ficar pedindo exame complementar, como já falou aí, o exame ele é complementar, a gente tem que ter o raciocínio patológico, fisiológico e anatômico, tá? Para a gente identificar as lesões e saber tratar, tá? Então é isso, minha gente. Obrigado aí pela atenção e vamos abrir para perguntas aí da galera. E parabéns, Jean. Aulão, tá? Parabéns para você também. Obrigado, professor. Já que ninguém escreveu dúvida por enquanto ali, eu queria te perguntar, naquela imagem o senhor bota o jogo de 7 erros, eu queria saber qual a sequela funcional que aquele paciente tem no modo que está fixado. Bom, olha só, essas articulações, quando elas não têm uma função restaurada, vamos botar assim, acaba degenerando a cartilagem, né? Esse raio-x era até de um aluno da UF, que hoje é anestesista, eu reoperei ele, a gente fez o avanço do manelo, quer dizer, fez um alongamento do manelo com uma plaquinha, enxerto, refixamos, eu encontro ele sempre em centro cirúrgico, ele é anestesista atualmente, né? Mas assim, se ele não tivesse sido abordado, provavelmente ele estaria hoje com artrose, e na ocasião ele era um cara ele era motociclista, fazia motocross, e ele teve esse trauma aos 18 anos de idade, foi operado, e por 18 anos com trauma desse articular, ele tinha até uma função razoável, mas tinha dor eventual e tinha sintoma de instabilidade, porque quando o malelo lateral ascende, fica alto, acaba que o calcâneo não tem um batente para manter e acaba fazendo uma ligeira eversão. Essa eversão vai acontecendo porque não tem um batente lateral, o calcâneo vai saindo para o lado aqui, ó, vai saindo pelo espaço, até o momento em que ele começa a afrouxar o deltoide. Começa a afrouxar o deltoide, a carga sendo exercida ali, ele ganha uma instabilidade medial. Então, o que já era ruim acaba piorando. Aumenta a lesão da sinesmose dele e a coisa vai por água abaixo. Né? É muito ruim. Vamos lá, a Gabriela tem uma dúvida aí para você, Jean. Pelo que eu entendi, o quadro de abdômen agudo seria quando a sensação dolorosa é no abdômen. No caso de um diafragma cometido e que a dor é sentida na região próxima à clavícula, também seria considerado abdômen agudo, já que a dor não é abdominal? Então, no que eu descrevi ali, não era um acometimento primário do diafragma, eu estava falando de um abscesso subfrênico. O que é isso? É um abscesso, né, um acúmulo de exudato, um acúmulo de pus nessa região, nesse recesso subfrênico direito, no caso, e esse incentivo inflamatório, essa resposta inflamatória, acaba se propagando para o diafragma e acaba estimulando essas fibras aferentes do próprio nervo frênico. E isso lá em cima, a fibra aferente se junta no mesmo corno dorsal de C3, C4 e C5 e acaba fazendo uma representação talâmica do que seria a inervação somática desses nervos supraclaviculares. Então, assim, basicamente, não é uma dor, não é uma inflamação do diafragma, tá? Mas o que eu queria falar também é que a principal dor não é cervical. Ele se enquadra com um quadro de abdômen agudo porque eu tenho dor abdominal. Eu tenho uma dor no quadrante superior direito, com certeza. Mas essa dor é acompanhada também de uma dor referida cervical, entendeu? Se fosse só uma dor referida cervical, aí eu já não descrevo como abdômen agudo. Eu acho que deu para entender. Essa definição de dor referida é o tipo de dor que mais demora para a gente entender. Beleza. E acaba sendo, essa palestra de abdômen agudo acaba sendo menos anatômica do que poderia ser, porque esses conceitos básicos são cruciais para entender a classificação, né, professor? Porque, assim, minha ideia primária era falar do abdômen agudo inflamatório, perfurativo, no exame de imagem e tal, mas tudo isso que falei antes não tem como não falar, né? Perfeito. Bom, acho que por enquanto é isso, professor.
O senhor tem mais alguma coisa Beleza, para vamos falar? encerrar aqui. A gente tem ainda os seminários da MC na quarta-feira, né? Isso, E quarta-feira. depois vamos dar umas fériasinhas, interromper as atividades até o dia 31, que se Deus quiser estaremos voltando às nossas atividades. Sim. Ainda falta confirmação de colegiado de curso, mas parece que sim. Babinski, que está o microfone aberto aí, quer falar alguma coisa, amigo? Rodrigão e Ian, eu não consegui ver a aula do Ian porque saí do plantão na correria, mas eu consegui ouvir a aula do Rodrigão. E é um aulão como sempre, né? O Ian também, o finalzinho ali foi sensacional. Bom, Ian, também se tiver uma ruptura lá da gravidez tubária rota, sangramento, reto peritônio ali, pode chegar também em cima e irritar o peritônio e também pelo diafragma levar a dor cervical. Então, não só no abdômen, nesse caso você falou aí a questão do abscesso subfrênico, mas também aí seria por irritação direta. Lá por baixo, irritação peritoneal por conta do sangramento, como qualquer outro do reto peritônio. Bom, do Rodrigão, porra, aulão, eu queria ver um epônimo aí, que eu não consegui prestar atenção na aula, porque eu tô dirigindo, cara, tô na ponte, tá tudo parado. Eu vou olhar depois da gravação, tem um epônimo que eu não conhecia. O Bacê, acho que é o Bacê. Pô, legal, muito bom. Maravilha. Então tá jóia. Parabéns, viu? Olha, maravilha. Eu queria contribuir mais no próxima temporada, que agora vai ser obrigatória, né? Então, aí, já a partir de setembro, não é isso? A gente começa? Eu acho que tem até 1 de agosto, Márcio. Agosto. A medicina antes, tá certo. Então tá jóia. Obrigado, viu? Parabéns. Excelente. Hoje eu não pude ver desde o início. Um abraço. Valeu, meu irmão. Obrigado aos elogios aí da nossa dupla aqui. Fernanda, ela fez uma pergunta aí se vamos ter a nata nesse período. Eu não sei, sinceramente. Eu acho que ninguém sabe. Esperamos aí, vamos ver o que a gente pode fazer. Tá bom? Então, valeu. Beijo a todos aí. Jean, parabéns. Obrigado, amigo. Valeu, professor. Parabéns também. Obrigado. Tchau. Aguardando sempre.